Pessoal, Cartola voltou, rodada inicial de Campeonato Brasileiro, pontapé inicial na temporada de 2025. Tava com saudades de vocês, um monte de novidades. Vamos falar muito no programa de hoje dos reservas de luxo, de um monte de desarme das defensores, né? Agora acho que a gente vai poder escalar mais meio-campista com roubada de bola, aumentou um pouquinho a pontuação. Vamos falar das grandes surpresas dessa temporada. E aí a gente tem que ter um convidado top, né? O dono do jogo, o nosso oráculo, o cara que ajuda a melhorar cada temporada o fantasy mais jogado do mundo. Que prazer te receber, Caçocla! Chega mais, meu amigo! Tudo e aí, Carioba? E aí, galera cartoleira, bom demais, mais uma temporada começando, muitas novidades. Não sou mais Boninho do Cartola, né? Boninho saiu, tem que arrumar outro apelido aí. Mas é isso, vamos falar aí dessa primeira rodada, das novidades que a gente trouxe para essa temporada, muita coisa boa aí. Eu acho que é mais uma temporada de sucesso, a galera está muito animada com as mudanças, esse reserva de luxo aí vai fazer muita diferença na estratégia da galera. Por exemplo, agora você joga com 4 atacantes, os 3 melhores vão valer se você optar pelo seu reserva de luxo como atacante. Então, vamos falar um pouco disso e de muito mais. Vamos dar um spoiler aí dos nossos times para a primeira rodada, tem isso? Tem isso porque agora o programa essa temporada é diferente. Nós criamos a Liga do Caioba Cartola Show, 20 jogadores que se enfrentarão em pontos corridos ida e volta. Você é um deles, né? Você vai competir, né? A gente só não trouxe o teu adversário da primeira rodada, porque ainda não foi sorteado, né? Então não tem como a gente prever quem será o seu adversário, mas eu tô nessa. E aí vou te desafiar, vou te ganhar, né, Caio? Desculpa aí. Não vai, desculpa. Meu objetivo é ficar à frente do Caçoca. Esse é do Veloso, mas... é o Veloso. E o foco na Cami Campos também, que arrebentou a temporada passada e que vai participar da Liga. Então vamos fazer o seguinte, Veloso. Para a galera que está acompanhando o programa, vamos conhecer os participantes dessa temporada? Aí o Caioba Cartola Show 2025. Presidente da Liga, Roberto Veloso. É outro nível. Caçocla, é outro nível, outro patamar. Olha aí, ó. Thiago Freitas, que já foi o campeão do Nacional. Strachou, que faz parte da equipe. Caçocla. Belucci, que foi o maior pontuador da última temporada. Meu irmão Belucci, cantor talentosíssimo. Roberto Veloso, Cami Campos, que arrebentou, tá voando. Rodrigo Fabre, meu irmão Rodrigo Fabre. A Josi do Mitada Retada. A Carol Bernardi. O Paizão, grande parceiro. Dandan, Blanquista, o Felipe Diniz, o Dina tá com a gente também. Everaldo Marques, o Ridículo. Grafa, parceiraço. Lucas Veloso, sucesso, arrebentando lá no TikTok. O nosso Paraná. Nareco, Cardoso Alvinegro e a nossa querida Renata Silveira. Então são 20 competidores em turno e retorno, se enfrentando por pontos corridos. E ao fim da temporada, Caçocla vai ter troféu pro campeão? Tem que ter, né? Vamos cobrar aí, né? O Belucci tá esperando dele, viu? Só para te avisar. A gente tem como presidente da FIFA o Gianni Infantino. E essa liga tem o presidente Roberto Infantil, né? O cara bobo, esse cara. Tá no grupo do Botafogo na Libertadores, ele, cara bobo. Amigo, vamos falar então. Uma coisa que chamou a atenção é o layout, né? Que mudou um pouquinho, tá mais parecido com o videogame. E acho que é legal explicar que a gente não pode mais usar as figuras dos jogadores, que é uma coisa que o pessoal do Cartola estava acostumado, mas que não depende da gente, né? Exatamente, cara. É uma questão de direitos, né? Então a gente teve que abrir mão das fotos, pelo menos por hora, né? Das fotos e dos escudos dos times também, ainda há uma negociação, a gente tem um pouco de esperança, acho que para esse ano fica um pouco mais difícil, mas quem sabe no ano que vem a gente volta com tudo isso, e também não estou garantindo, né, tudo é uma questão de negociação, os clubes envolvidos nessa negociação aí, vamos ver, pelo menos ficou bonitão, mesmo sem as fotos, os escudos originais, eu acho que está muito bonito o layout, eu acho que não vai tirar o prazer da galera de jogar, não. E ainda mais com tanta novidade, né? Com o Neymar de volta ao futebol brasileiro. A galera está muito animada aí. Até os números internos que a gente tem em relação ao ano passado tem demonstrado isso, que o ânimo da galera continua
muito em alta e eu também estou muito animado. Antes da gente falar das nossas escalações, vamos lembrar um pouquinho das novidades, então. Primeiro, pontuação, desarme e scout defensivo. Aumentou um pouquinho. É isso. Então, a gente tem a nossa equipe do Gato Mestre, e nela tem estatísticos, né? E eles fizeram uma análise da diferença de pontuação, de média de pontuação de cada posição. E a gente sempre tentou alguma forma de melhorar a média dos zagueiros. Muita gente pediu rebatida, que é um negócio meio subjetivo, e a gente não quer entrar no campo da subjetividade, como eram as defesas difíceis, né? Então a gente aumentou um pouco o desarme, que é algo que pode melhorar muito a pontuação dos zagueiros. De 1,2 volta para 1,5, que é quanto valia na época da roubada de bola, né? A gente fez estudos e achou que ia diminuir, aumentar muito a incidência, então a gente diminuiu um pouco a pontuação, só que com o tempo a gente galgou aí e voltou para 1,5. Isso também vai ajudar jogadores de meio de campo mais defensivos, né? Normalmente a gente tem escalado só os jogadores mais ofensivos de meio de campo, e quem se aproveita nisso tudo é o lateral, né? Já vinha com a média boa e com o desarme aumentando, ele vai melhorar ainda mais a sua média. A gente imagina até que a média dos laterais se aproxime da média dos meias e dos atacantes, diante dos estudos que os estatísticos fizeram. E a gente mudou também a defesa, né? Que é um scout exclusivo de goleiro. Por exemplo, se você, naquele jogo que foi para o gol, fizesse uma defesa, não contaria para você, porque você era cadastrado como atacante. Isso é bom a galera entender. Esse scout é exclusivo do goleiro, a defesa aumentou de 1 para 1,3. Porque a gente acha que o goleiro estava muito longe das metadas. Mesmo quando ia muito bem, ele não conseguia fazer uma pontuação tão expressiva. Às vezes 14, às vezes 15, que é uma ótima pontuação. A gente deu um gásinho a mais aí na pontuação do goleiro, que é uma posição tão importante, né? Eu acho, sempre digo que é a mais difícil de prever, porque um lance pode mudar toda a história da pontuação do goleiro numa rodada. Então a gente deu um gás a mais aí na pontuação dos goleiros também, até porque elas estavam muito parecidas, sendo um ponto. Estava todo mundo com 7, 8, 9, 10, então a gente vai usar mais a casa decimal aí também para diferenciar essas pontuações e aumentar um pouquinho mais. No fim, o cartoleiro sai feliz, né? Vai aumentar a média da galera com mais pontuação para desarme e de defesa também. Então, o goleiro foi para 1,3, de 1 para 1,3, e os desarmes para 1,5, é isso? Exatamente. Goleiro de 1 para 1,3, desarme de 1,2 para 1,5. Caçocla! Mercado abrindo, e é claro que nesse início o foco é na valorização, garantir uma boa pontuação normal, todo mundo precisa pontuar para liderar suas ligas, para pontos corridos, garantir os 3 pontos, mas é natural que todo mundo escalhe os jogadores bons e baratos. E o mercado abriu com Lucas Moura, do São Paulo, como jogador mais escalado, né? São Paulo estreia no Morumbi, sábado, 18h30, contra o Sport de Recife. Lucas baratinho, boiada do mercado, 5 cartoletas. O que você acha do homem? Vai imitar? Vai zicar? Dá para deixar o cara de fora, não? Então, tomara que vá bem, né? Acho que vai estar no time da grande maioria. Ele não treinou em boa parte da última semana, né? Ele está voltando aos poucos. É o lado bom da gente ter essa escalação antes do jogo também. A gente vai ter uma ideia se ele vai começar jogando, até porque já tem Libertadores no meio da semana, né? Eu acho que o Lucas começa jogando, mas a gente sempre faz essas ações de bom e barato, né? Eu acho que pro ano que vem eu vou subir um pouquinho esse preço, tá muito baixo. Não, tá bom, deixa assim. Esse preço de 5 cartoletas. E outros caras, né? Como o Everton, o Léo Ortiz, o Guilherme dos Santos, que tem 10 gols na temporada, Juninho Capixaba. Esses também custam 5 cartoletas apenas. Alguns deles estão no meu planejamento de time para essa primeira rodada, principalmente o Capixaba. Então é uma vantagem que a galera tem, né? A gente sempre bota a galera para participar das precificações, para se sentir parte, né? Desse mercado cartoleiro, não só no bom e barato, como em outras enquetes, nas precificações também, nas lives a gente fez a galera decidir blocos de preços. Então a gente tenta sempre equilibrar. Esse ano ficou um pouquinho mais caro, né? Já que é o segundo ano dessa nova valorização,
a gente decidiu encarecer um pouquinho o mercado, porque estava ficando muito simples da galera adquirir um patrimônio para escalar para o restante do campeonato. Então, a gente vai aumentar um pouquinho essa dificuldade, que é o grande charme do jogo, né? É tentar equilibrar a pontuação com valorização e conseguir montar bons times durante a temporada. Bora então para o nosso campinho. Vamos fazer o seguinte, o convidado aqui, principalmente quando o convidado é o dono do Fantasy, ele escala. Então pode começar, amigo. Vamos lá. O meu goleiro é o Everton, assim, por estar 5 cartoletas. Tá com um ritmo de jogo, né? Vai enfrentar um Botafogo, ficou muito tempo sem jogar, até fez amistosos, né? É um jogo duro, não dá para negar, contra o atual campeão, mas eu gosto muito da opção do Everton, goleiro do Palmeiras. Então eu vou de Everton também, pelo custo-benefício. Eu estava entre ele e o Cássio, mas como custa 5 eu estou pensando em aumentar meu patrimônio, boto o Everton aí no gol do Caioba também. Aí pode ficar aí, Veloso, porque eu vou nas laterais. Já vou fechar minhas 2 laterais para passar para o Caçoca. Um é Juninho Capixaba do Bragantino, bom e barato, 5 cartoletas, deve ser um dos mais escalados dessa rodada. E o outro, eu vou de Enzo Dias do São Paulo. Gosto desse lateral, desarma, o São Paulo pode garantir o SG, não tá caro, 7 cartoletas. Eu vou apostar em Enzo Dias e Juninho Capixaba. Maravilha. Eu vou de Juninho Capixaba, como eu adiantei, né? Um dos bons e baratos, 5 cartoletas. Cara, eu tô meio descrente do Grêmio. Apesar de jogar em casa, o Grêmio não tem um bom início de temporada, perdeu o Gauchão depois de anos, né? Fez jogos complicados na Copa do Brasil, avançou, né? Eu vou de Natanael, cara, que é um jogador que eu já gostava de escalar no Coritiba. Tem um excelente início aí pelo Atlético Mineiro. Acho que é um lateral que vai dar o que falar durante essa temporada aí. Fecha a tua zaga então, amigo. E o Lucas Esteves, que vai enfrentar o Natanael, foi muito bem ano passado pelo Vitória, né? Tá no Grêmio agora. É um nome pra galera ficar de olho também. E na zaga eu vou de Arboleda. Você já botou um do São Paulo na defesa, né? Vou aproveitar para botar o Arboleda. Eu acho uma excelente opção para essa primeira rodada. E vou botar também o Pedro Henrique, do Bragantino, que está aí pertinho. Bragantino, não sei qual é a do Bragantino para essa temporada. Acho até que está pouco reforçado. A gente imaginava um investimento um pouco maior. Mas o Ceará está voltando à Série A, né? Foi campeão cearense com todo mérito. Mas é um degrau mais acima, né? Enfrentar uma Série A. Também não vejo o Ceará com tantos reforços assim. Então, o jogo sendo em Bragança, pode ser que Pedro Henrique consiga ao menos o SG. Eu gosto do Arboleda, mas eu sei que ele não está escalado, ainda está como dúvida, mas eu vou de Alan Franco. Acho que ele participa muito dos desarmes, ainda pensando nessa mudança aí de pontuação. Parou. Esse é o momento surpresa da nossa temporada de 2025. Tem desafio. Tem desafios para cumprir. E qual será o desafio, seu traíra? Vamos começar com você, Caioba. O seu primeiro desafio da temporada para o programa é que você só pode escalar 2 jogadores bons e baratos. Como você já escalou 2, ou você troca um deles, ou você mantém os 2. Ah, que legal, eu só posso escalar 2? Só 2. Você pode mudar se você quiser. Não, lógico que eu quero. Eu vou deixar o Lucas Moura de fora, seu traíra. Muda o meu goleiro, vai de Cássio. Sempre tem uma pegadinha, sempre tem uma gracinha do Veloso. Meio do caminho, né? E ele não avisa. Então você monta o teu time, você faz teu rascunho, ele chega e fala, parou, só para te complicar. Bota o Cássio no meu gol aí. São 2 bons e baratos, né? Eu vou gastar o Lucas Moura e o Juninho Capixaba, então preciso refazer minha zaga. Minha zaga, o Alan Franco tá custando 7, né? Lembrando que a escalação do São Paulo vai sair, né? Antes do mercado fechar. Então a gente vai tirar essa dúvida. E deve ter mais informações até o sábado. E aí, tem um zagueiro que me chamou a atenção, apesar de um jogo complicadíssimo, confronto de campeões, né? Palmeiras e Botafogo, os 2 últimos campeões brasileiros. Eu vou de Mikael. Não sei se ele vai jogar como titular, mas deve ser escalado, vinha jogando bem.
caso ele esteja confirmado, Mikael para fechar minha zaga ao lado de Lanfranc. E aí, quer que eu monte meu meio já? Para você fechar o ataque, Caçoca? Vai nessa, fecha o seu aí. Eu vou de Lucas Moura, pagando o desafio de 2 jogadores bons e baratos, que é o limite que eu posso para essa gracinha do seu Veloso, esse bananão. Então bota lá o Lucas Moura baratinho. Eu vou de John do Bragantino. Gosto desse jogador. Tem um confronto contra o Ceará que vem empolgado, né? Campeão cearense, bateu o maior rival, mas John é um cara que participa muito dessas ações ofensivas. E aí eu tenho uma dúvida aqui, cara. Eu tô com vontade de Matheus Pereira. Quanto tá custando o Matheus Pereira, hein? Acho que é 19. Não, para, que 19. Não, esquece Matheus Pereira, cancela Matheus Pereira. Matheus Henrique, quanto tá custando? 11. Richard Rios. 10. Caramba, vocês me complicaram nesse seu As também, hein? opções de meio para essa primeira rodada não tão simples, não. Não tão baratas, não. Deixa eu achar alguém do... Eu gosto do Richard Rios, viu? Pensando em design. Põe o Richard Rios. Vamos de Richard Rios. Beleza, vamos pro meu, né? Lucas Moura, obviamente. Cara, eu vou tentar diferenciar os outros dois. Eu tinha o John em mente. Parou. Você acha que vai ficar também sem desafio? De jeito Já virou desafio. Caçoca, o seu desafio vai ser daqui diante, do meio para frente, você tem que escalar 3 jogadores que atuarão fora de casa. Um cara de pau, né? Ele já botou Meu Deus do céu. Que beleza. Vamos lá, abre lá o meio de campo. Lucas Moura. E aí, cara, ferra com o restante do time, que tu tem um raciocínio. Vou tentar achar alguém do Galo aí. Vou usar Santiago Rodrigues, do Botafogo. Dizem que joga uma bola redonda, então vou dar essa inventada aí de cara. Carrilho tá quanto? Vou de Carrilho. Bom nome, hein? Só preciso de mais um, né? Tá bom, vai pro ataque aí. Pô, tem o Cartoleta, a beça, hein? Vamos de Estevão, Caleri. Tem que ter um fora de casa agora. Coelho. Bom nome. De Guilherme do Santos também, bom nome. Guilherme dos Santos, bom nome também, 5 cartoletas. Pô, tá bom o teu time, gostei. Vai pro meu campinho. Eu vou ser mais ousado, tá? Eu vou postar em Gabigol, motivado com essa transferência. Cruzeiro recebe o Mirassol. Gabigol nunca teve tão baratinho no início do Cartola como agora. 8 cartoletas. Gabigol neles. Só podendo escalar de time da casa é mole. Caleri, desce Caleri. Caleri baratinho. Tá devendo, tá precisando fazer gol. Início de Brasileirão. Caleri, Gabigol. Vai nos atacantes do Palmeiras, Galo e Juventude. Mas vai descendo, esses caras estão muito caros. Batalha, Iêmia, Coelho 9. Luiz Araújo tá quanto do Flamengo? Acho que é 9. Luiz Araújo, bota o Luiz Araújo. Jogo do Inter é um jogaço, 2 favoritos para o campeonato. Mas vai ser jogo de gol, não é jogo de 0-0. Os dois são ofensivos. Caleri, Luiz Araújo, Gabigol, vamos para cima. É isso. Gostei muito. Luiz Araújo, ano passado, machucou justamente contra o Inter. Então, agora vai chutar pra caramba. Treinador, vai fechar minha escalação. Será que eu vou de Seabra? A gente não vai com ele. Ele botou o time bem baratinho mesmo. Tô pensando em patrimônio, Caçoca. Quem que é teu treinador? Meu dia, né? Eu vou no maior favoritismo da rodada. A gente sabe como tem sido importante a pontuação do treinador, né? Tem treinador fazendo 10, 11 pontos. Então, não consigo abrir mão dessa possibilidade. Agora chegamos a uma das grandes novidades dessa temporada, que é o banco de reservas. Reserva de luxo, e aí, só para dar uma resumida, aí você pode completar, Caçoca. O reserva de luxo, que sempre foi, quando alguém não jogava, ele era escalado, a partir desse ano, se ele tiver uma pontuação maior do que o cara que é titular, automaticamente ele entra na equipe. Ou seja, virou uma posição estratégica. Eu botei meu capitão lá na frente. Meu capitão e os meus atacantes fizeram menor pontuação, 5 cartoletas, 5 pontos. O meu reserva de luxo fez 8, automaticamente, mesmo os 3 tendo jogado, ele substitui. É isso? É mais que isso. É só se os 3 tiverem jogado que ele substitui. Essa é a grande diferença. O luxo dele é poder substituir um atleta que jogou.
que o restante do banco não pode, né? A gente sabe, o nosso banco de reservas é para substituir aquele cara que não joga. O reserva de luxo tem essa premissa. Ele pode substituir alguém que joga e só substitui alguém que joga. Aí, por exemplo, eu boto meu reserva de luxo no ataque, para ele ser acionado, os 3 precisam jogar e ele tem uma pontuação maior que um dos 3. Ele já vai substituir a menor das 3 pontuações ali, se for, obviamente, menor que a dele também. Mas eu acho que para essa primeira rodada eu já vou botar o meu reserva de luxo no ataque. E ele será Gabigol, hein? Eu acho que sim. Não lembro o preço dos meus outros atacantes, mas eu acho que será Gabigol, meu reserva de luxo. Pode botar. Pode fechar seu banco, então. Gabigol como reserva de luxo e pode fechar as posições. Vamos lá, vamos pro gol primeiro. Vou com esse Marcão aí do Juventude, que eu confesso não conhecer tanto, mas pelo precinho, camarada. Lateral. Eu vou de Everton do Juventude, 2 do Juventude. Olha, metendo Juventude no banco de reservas. Zagueiro. É para se entrar, né? O time entra com Juventude. O time entra com mais 10. Vou de Guzmán Rodrigues. Cara, se bem que o Adriano Martins, que também é do Juventude, teve bons números no ano passado pelo Atlético Goianiense, eu vou de Guzmán. E pro meio? Vou de Gabriel Bom-Tempo, do Santos. Muito bom jogador esse menino, hein? Bom jogador. Muito dinâmico, né? Marca, taca. Então, seu reserva de luxo, Gabigol? Gabigol. Gabigol será o meu capitão. Já vou adiantar, pode botar a faixa de capitão no Gabigol. Acredito muito que ele vai estrear com o pé esquerdo, né? Porque ele é canhoto. Com o pé esquerdo, que é o pé bom. Cruzeiro e Mirassol. Já vou, antes de dar o meu banco, já pode botar meu campinho. Faixa de capitão no moleque Gabigol aqui, ó. Legal ter falado da faixa de capitão, Caiola, porque o reserva de luxo, ele conta a pontuação crua, não multiplicada. E pode, se o menor pontuador daquela posição for o capitão, o reserva entra no lugar do capitão e ainda vai ter sua pontuação multiplicada. Então, é algo para a galera também cercar. De repente, botar sempre o reserva de luxo na posição em que o capitão está. É isso, gostei. Agora meu banco de reservas. Pro gol, o Everton do Palmeiras. Pode isso? Banco... Regulamento aí. Não, por quê? Porque ele só deixou dois bons e baratos. Quer que eu troque? Eu troco, então. Não, tô brincando. É só para mostrar que o meu desafio era muito mais difícil. Mas, pô, vai nessa. Não, mas a gente escolhe outros. Vamos escolher outro. Não, eu tô brincando, cara. Pode o Everton, então? Vai. Então bota o Everton. O Everton para o gol. Lateral pode botar o Everton do Juventude também. Muito Everton. Para a zaga, Tite. Pode botar o Tite. Para meiuca, o ruim de você escalar o bom e barato é que sobra muito pouca opção para o banco de reservas, né? Vai dessa possibilidade aí do Lucas de reserva de luxo. Lucas Moura, meu reserva de luxo, você vai para o banco, meu querido. Acabo de usar da estratégia. Vamos gastar um pouco mais. Já põe o Lucas Moura no meu banco, porque esse aí é meu reserva de luxo para entrar e imitar. E aí eu ganho opções para escalar, né? Deixa eu ver quem que passou a... Todas as opções agora. Todas. Vamos de Matheus Henrique do Cruzeiro. Meu atacante para o banco, Wanderson. Pode botar o Wanderson. Já tem o Everton, Wander. Show de W, é www. Eu tenho que escolher meu capita, né? Falta o seu capita. Ó. Faz o gol e comemora assim, igual o futuro companheiro dele. Cadê ele? Olha lá. Moleque Estevão, craque de bola, joga muito. Demais. Caçoca, vamos dar uma olhada então como é que ficaram os times? Vamos nessa. Escala aí. Estou gostando do meu time, hein? Agora que eu vi que eu dobrei a defesa do Bragantino, mas tudo bem. O Everton, né? Nas laterais Capixaba e Natanael meio como surpresa aí. Acho que é um cara que vai dar o que falar no Cartola. Arboleda e Pedro Henrique na zaga. E aí, Roberto Veloso me forçou a botar 3 visitantes do meio para frente. Aí inventei Santiago Rodrigues do Botafogo. O Carrilho pelo bom início de temporada do Corinthians, 2 visitantes. E o Lucas Moura, né? O bom e barato de meias. A gente acha que vai estar na maioria dos times. No ataque, mais um visitante, o Coelho.
para cumprir aí meu desafio. Estevão, meu capitão, e Jonathan Calleri, atacante do São Paulo, que joga em casa contra o Sport. Meu técnico é o Zubeldia. Ainda bem que cartão amarelo para técnico não perde ponto no Cartola, senão eu jamais escalaria o Zubeldia. Banco de reservas, porque tem reserva de luxo especial aí. Perfeito. Marcão, goleiro de Juventude, Everton, lateral de Juventude, Guzmán, zagueiro do Braga, Gabriel Bontempo do Santos e atacante Gabigol, meu reserva de luxo. Ou seja, eu tenho 4 atacantes. Na prática, 3 deles, os 3 maiores pontuadores, são os que vão valer para a minha rodada. Boa, bota meu campinho aí para eu dar uma olhada como é que ficou a minha escalação. Cássio no gol, Enzo Dias do São Paulo e Juninho Capixaba do Bragantino nas laterais, Mikael do Palmeiras e Alan Franco do São Paulo na zaga. Meiuca, John, Matheus Henrique do Cruzeiro e Richard Rios do Palmeiras. Na frente, Luiz Araújo do Mengão, Calleri e Gabigol com a faixa de capitão. O meu técnico é o técnico do Juventude e o meu banco de reservas vem com Everton do Palmeiras, Everton para lateral do Juventude, Tite do Fortaleza para a zaga, Lucas Moura para o meio e Wanderson do Cruzeiro para frente. E aí o detalhe, como o Lucas Moura custa 5 cartoletas, é bom e barato, e eu estava com dificuldade para o banco de reservas, eu aumentei o cacife, aumentei o valor dos meus 3 meias titulares, e como reserva de luxo, o Lucas Moura entra no time titular se ele garantir uma boa pontuação. Nós dois usamos a estratégia do reserva de luxo, né, Caçocla? Exato, né? Uma das novidades, né? A gente tem que aproveitar bem. Como eu falei lá no início, acho que na grande maioria das vezes vou usar no ataque, né? Os atacantes, a gente espera mais uma pontuação, né? Afinal, o gol é o que mais vale no Cartola, eles têm maior possibilidade de marcar. Então, vamos aí de Gabigol, de reserva de luxo, quem sabe aí dando uma alegria já na primeira rodada. Só como start, a gente tem a semana inteira, o mercado fecha 18h29 do sábado, com 5 jogos abrindo o Brasileirão. Quantos times escalados de curiosidade, Caçocla, nesse momento? Nesse momento, a gente já passou dos 500 mil, mas começa a engrenar no decorrer da semana, a galera com mais informações. Nessa primeira rodada, a maioria escala sexta ou sábado, porque vai esperando até o fim lá. É só você ver pelo panorama das suas ligas, né? Dá para ver quem escalou e quem não escalou. A maioria das minhas ligas ainda não escalou. Mas a expectativa é a gente bater uns 3 milhões de times esse ano? Acho que 2,5 milhões, 3 milhões por aí. Vamos superar. Vamos bater os 2 milhões. Estamos esperando vocês. E ó, não é Cartoleiro Pro ainda? Faz a assinatura que tá baratinho para você poder participar de mais ligas, para você ter mais condições de escalar o teu time, mais informações, sempre de olho no GE. Globo, porque ali é onde você vai saber quem vai para o jogo, quem vai ser poupado e olhar a tabela do calendário, porque estamos no final, reta final de estaduais, ainda falta o de São Paulo, e no final de semana começa o Brasileirão e a nossa brincadeira aqui do Cartola. Queremos vocês toda terça-feira aqui no programa, tem as lives, tem o programa do Dandan, tem Gato Mestre, tem um monte de coisa legal, e tem o Caçoca que toda semana vai vir aqui dar um pitaco, tá, Caçoca? Tem isso. A gente vai te abusar de você. Mentira. De vez em quando. De vez em quando eu apareço. Vou dar alguma explicação aí, de repente, de lance difícil. Abraço, amigo. Boa sorte a todos. Valeu, querido. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer ter você com a gente.